Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos do cálculo químico. A ideia é a gente construir uma base para que possamos entrar no assunto de cálculo estequiométrico, tá? E aí a gente vai ter os nossos objetivos, né? Converter unidades de massa e de volume, calcular a massa molar, calcular e compreender o conceito de número de mol, que muita gente confunde, né? Às vezes é um conceito, as pessoas acham que é abstrato, mas não é. Converter mol em gramas e grama em mol, tá? Uma habilidade muito importante, certo? Então vamos começar aqui. A gente vai começar falando um pouco de algumas grandezas físicas que a gente vai usar bastante aqui no cálculo estequiométrico, no cálculo químico. O primeiro delas é massa, tá? O que vem a ser a massa? A massa, vocês já devem ter visto em física, ela designa a quantidade de matéria presente em um corpo, né? E aí eu gostaria de enfatizar aqui um ponto que as pessoas confundem muito, né? No dia a dia a gente confunde muito o conceito de massa com o de peso, né? A gente fala quando vai na balança, que eu peso, o meu peso é de 10 quilos, né? Mas dentro a ideia é um pouco diferente, tá? A massa é o que eu meço na balança, aquilo que eu estou medindo na balança, na verdade não é o peso, é a massa, certo? A massa é aquilo que é dado, por exemplo, em grama, em quilograma, miligrama, tonelada, tá? O peso, vocês devem ter aprendido em física que ele é uma força exercida sobre um corpo pela ação gravitacional, né? A fórmula do peso é essa aqui. Peso é a massa vezes a gravidade. E a unidade do peso não é quilo, é newton, tá? Então o meu peso ele vai depender da gravidade. Então assim, o meu peso aqui na Terra é diferente, por exemplo, do meu peso na Lua, porque são locais com gravidades diferentes. Já a minha massa, ela aí depende da gravidade, né? Então, se aqui na Terra eu tenho 71 quilos, lá na Lua a minha massa também continua sendo 70 quilos, né? Para diminuir ou aumentar a minha massa, eu preciso engordar, emagrecer, certo? Acumular líquidos, entendeu? Então, assim, o pessoal de academia já fala mais direitinho, né? Eu aumentei minha massa, né? Eu tive um ganho de massa muscular, né? Então realmente é massa e não um ganho de peso, certo? É um ganho de massa, tá? E é importante a gente frisar as unidades da massa, que é o grama, o quilograma, miligrama, tonelada, tá bom? Então aqui, para dar ênfase a essa questão da unidade da massa, a gente tem aqui o seguinte, né? Primeiro, só uma dica para a nossa língua portuguesa, ó. Quando eu falo de unidade de massa, eu falo o grama, tá? É uma palavra masculina, o grama, porque na nossa língua existe a grama. Quando eu falo a grama, eu estou falando da relva, do capim, tá certo? Então, quando a gente for falar das unidades, a gente vai falar no masculino. Então, são 200 gramas, 200 miligramas, 300 quilogramas. A gente ouve aí muita gente falando, 200 miligramas, 300 gramas. Não é, se eu falo 300 gramas, eu estou me referindo ao capim. Então, é 300, porque a palavra é masculina, tá certo? Então, é o grama. A gente está se referindo, né, quando estiver falando de unidade de massa, é o grama, tá? E aí, quando a gente fala de unidades de massa, a gente vai ter que converter, vai acontecer, a gente vai ter muitos exercícios, né? A gente vai se deparar com muitas situações nas quais a gente vai ter que converter, certo? E aí tem uma dica que eu aprendi com alguns professores de matemática, que é o do cagada decimal. Cagada decimal. O que é o cagada decimal, né? Ele vai me ajudar a lembrar de alguns múltiplos, ó. Eu tenho aqui o grama, certo? E aí você tem múltiplos, ó, KH da decimal, certo? Então você coloca aqui a unidade, ó, no caso aqui a gente está trabalhando com o grama, né? Então vou colocar grama em todos, certo? Se for metro, você põe aqui o metro e aí vai KH da, aí DCM, decimal, e aí você completa tudo com M. Por que isso, professor? Porque vai me ajudar a converter as unidades, ó.
Então, eu tenho quilo, se eu quiser transformar quilo em quilograma em hectograma, que é uma unidade que é pouco usada, né? Você anda a vírgula uma casa para a direita. Se eu quiser transformar quilo em grama, eu vou usar uma, duas, três. Eu ando 3 casas para a direita. Você multiplica por 1000, né? Certo? Se eu tenho grama, quero transformar em miligrama. Então você anda, grama. Então decigrama, centigrama, miligrama. Você anda 3 casas para a direita. Miligrama para grama, você volta a vírgula 1, 2, 3 vezes. Tá? Então a gente vai já melhorar esse conceito, certo? Que a gente vai usar bastante, tá? Além dessas unidades, né, existem outras, né? Além do K, do H, HA, do deca, do deci, do centi, do mili, existem outras unidades, tá? E especificamente para massa, acima do quilograma, né, vai existir o tonelada, que eu vou explicar melhor já, que ele é 1000 vezes o quilograma, certo? Mas vamos explicar aqui esse kh da decimal de maneira geral, né? Porque pode servir para outras unidades também, não é só o grama. No caso do metro, isso pode cair muito em matemática, quando eu estou medindo o comprimento, né? Você também pode usar, certo? A mesma ideia. Eu tenho 1 quilômetro, quero transformar em metro, então multiplica por 10, 100, 1000. Multiplicar por 1000 corresponde a andar, 3 casas para a direita. Então isso aqui é muito útil, né? Lembrando que quando eu falo de metro, você pode ter o metro ao quadrado, né? Se for ao quadrado, ao invés de andar uma casa, cada saltinho desse aqui vai de 2 em 2, porque é ao quadrado, certo? Então se fosse metro ao quadrado para decímetro ao quadrado, dm ao quadrado, ao invés de pular uma para a direita, você pula 2 para a direita. Existe também o cúbico, né, que são unidades de volume, metro cúbico para decímetro cúbico. Então, se você anda uma para a direita, né, uma casa, a vírgula anda de 3 em 3. Então, fica essa dica aí para a parte de matemática, certo? Quando a gente tiver, ou até mesmo física, quando vocês tiverem a necessidade de transformar uma unidade em outra, tá bom? Mas aqui em química, a gente vai focar mesmo unidades de massa. E aí, né, especificamente, a gente usa, né, dentre essas apresentadas, a gente vai usar aqui essas 4. Essas são as mais utilizadas, tá? E aí é importante que a gente entenda em que momentos são necessários, né, utilizar. Por exemplo, a tonelada, tonelada, ela é útil quando eu estou trabalhando com uma quantidade de massa muito grande. Aí eu vou usar a tonelada. Por exemplo, a massa de um elefante, a massa de um carro, certo? A massa de um minério, né? Então, quando eu estiver trabalhando com grandes quantidades, normalmente a gente expressa essas grandes quantidades em toneladas, tá? E aí, a segunda maior, né, em termos de representatividade aqui é o quilograma. Quilograma, né? Eu coloquei de vermelho aqui o K, que a gente vai já ver, né? Ele é usado a massa de humanos, de seres humanos, né? A gente usa quilo. A massa de alguns alimentos, né? 1 quilo de arroz, 10 quilos de arroz, certo? Abaixo do quilograma, né? Você tem o grama. Lembra que eu estou falando no masculino? O grama, certo? Que você usa para unidades menores, né? Que é tipo o queijo, né? 100 gramas, 200 gramas de queijo, de presunto e por aí vai. Menor que o grama, eu tenho 1 miligrama, certo? Que é usado, por exemplo, para alguns medicamentos, né? Alguns compostos ativos de medicamento. Eu vou comprar lá o omeprazol, 20 miligramas, certo? E por aí vai, tá? Então é importante que vocês entendam essa diferença de grandeza entre essas unidades, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar usá-las em diferentes momentos e convertê-las. Tá bom? Então, como que a gente vai converter, né? Primeiro, a gente vai escrever as 4 principais, né? Tom, que é a maior, aí quilo, grama e miligrama. Lembra que esse K aqui, ele ficou famosinho, né, nas redes sociais por conta dos seguidores, né? Eu tenho 1K de seguidores, eu tenho 100K, eu tenho 10K de seguidores. O que é o K? K é 1000.
Então, ao invés de eu dizer, por exemplo, tu vai lá numa rede social e diz que o cara tem 2,6k de seguidores. Significa 2,6 vezes 1000, certo? Ele tem 2.600 seguidores, né? Então, o K, tipo, o quilograma é 1000 vezes o grama, certo? O oposto do K, enquanto o K é 1000 vezes mais, né? O mili é 1000 vezes menor. Então, ao invés de multiplicar por 1000, você vai dividir por 1000. Então, miligrama é o grama dividido por 1000 vezes, certo? O tom é como se fosse assim, o kk. O K é 1000, né? Aí kk seria 1000 e 1000, seria 1 milhão, certo? Então, aqui, isso é só para ajudar vocês a entender o conceito do K e o conceito do mili, certo? Mas para a gente converter as unidades, a gente vai fazer assim. Escreve o maior, né? Tom, aí o quilo, o grama e o miligrama, certo? Aí você pega, eu quero transformar o tom num quilo. Aí você pula 3 casas para a direita, né? Multiplica por 1000. Anda a vírgula 3 vezes para a direita. Aí eu quero o quilo no grama, 3 vezes. O grama por miligrama, 3 vezes à direita. Se for voltar, ó, miligrama para grama, anda 3. E assim vai. Certo? Só para ajudar vocês a fixarem, eu tenho uma amiga cujo nome dela é Miliane. Miliane, aí o pessoal fresca, né? O pessoal frescava dizendo que ela é a Anne dividido 1000 vezes, tá? Por conta do miligrama, miliane, certo? Então vamos treinar um pouquinho aqui, ó. Vamos supor que eu tenho meio quilo. E aí eu quero transformar meio quilo em grama. Vocês vão ver que na maioria dos casos a gente vai converter em grama, no grama, tá? Essas unidades a gente vai tender a convertê-lo no grama, certo? Então eu tenho meio quilo e eu quero transformar em grama. Aí é só eu ver, ó, o quilo para o grama seria 3 casinhas para a direita, né? 3 casinhas para a direita. Então eu tenho meio, né? 0,5. Então 0,5, andar 3 casas para a direita é multiplicar por 1000, que dá 500. Basta você fazer o seguinte, ó, tem o 0,5, se eu acrescentar aqui 3 zeros, 1, 2, 3, aí você anda 3 casas para a direita. Aí você vai ver que vai dar 500,0, que é 500 gramas, certo? Então, meio quilo é a mesma coisa que 500 gramas, tá? Eu tenho aqui 0,00024 toneladas, e aí eu quero transformar isso em grama. Então, vamos ver, ó, de tonelada para grama vai andar, ó, 6, certo? Anda 6 para a direita. Então é só você pegar aqui, ó. A vírgula não está aqui, então eu ando 1, 2, 3, 4, 5. Como não tem mais, eu vou preenchendo com 0, certo? 5, aí mais um 0, 6. Então fica 240 gramas. É a mesma coisa que eu pegar o 0, esse número, e multiplicar por 1 milhão. Tá? Uma tonelada é 1 milhão de gramas. Tá certo? Deu para entender? Vamos continuar aqui então, tá? Mais um exemplo, eu tenho 1,74 miligramas e quero transformar em quilogramas. Então, miligrama para quilograma, eu vou voltar, eu estou voltando, então eu vou dividir, né? Dividir por 1000, por 1 milhão, né? Divide aqui, ó, por um número que tenha 6 zeros. Volta a casa, ó, 3, 6, certo? Então eu tenho 1,74, eu vou dividir por 1 milhão. Como é que seria voltando? Ó, você pode pegar esse 1,74, colocar aqui, ó, 6 zeros antes dele, né? E voltar 6 vezes. E aí o valor seria esse aqui, ó, 0,0000174, tá? 100 gramas em tonelada, 100 grama para tonelada, retorna quanto? Ó, 3, 6. Então, do mesmo jeito, 100... Aí eu vou dividir por 1 milhão, que vai dar esse número aqui, ó, 0,000100. Lembra que esses zeros aqui, após a vírgula, não vale, né? 0, certo? Então é a mesma coisa que 0,0001, uma tonelada, tá bom? Vocês podem praticar mais isso. Essa habilidade, ela tem que estar assim, vocês precisam estar bem habilidosos nessas conversões, porque às vezes a questão é longa e aí isso precisa ser rápido, vocês não podem perder muito tempo, né? Então a gente vai treinar para que vocês fiquem bem habilidosos nesse sentido,
tá bom? E aí, unidades de volume. Para volume, em química, a gente usa muito duas unidades, tá? O litro e o ml, certo? Aí é bem simples, litro para ml, ó, o litro é maior que o ml. Lembra que o mili é 1000 vezes menos, né? Dividir por 1000. Então assim, litro para ml, andou uma para a direita, 3 vezes, né? Anda 3. Aí o ml para o litro, volta 3, que é a mesma coisa que dividir por 1000, aqui é multiplicar por 1000, tá certo? Existem algumas unidades alternativas, ó, que também é usada. Menos comum, mas é. Eu preciso lembrar que o centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, certo? Decímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 litros, tá? Isso aqui é importante que vocês associem essas unidades, tá bom? Vamos fazer aqui bem rapidinho as conversões. Ó, 200 ml para litro, isso aqui a gente vai fazer muito, ó. É só ml para litro, eu volto 3, então é só voltar 3 aqui, ó, 1, 2, 3, a vírgula vai ficar bem aqui, aí você acrescenta o 0, fica 0,2. Aqui eu tenho esse valor, 342,7 ml para litro, volta a casa, ml para litro volta 3 vezes, então vai ficar 0,3427 litros, né? Aqui saiu 7, mas é para ter, tá? Agora, litro para ml. Então, litro para ml você vai andar para a direita, 3 casas para a direita. Então, enche de 0 aqui, né? E anda 1, 2, 3. Então, é 2.500 ml, tá? Já esse aqui de baixo também da mesma forma, você anda para a direita, ok? Então, as conversões de litro para ml e ml para litro, elas são mais simples porque na prática são as duas mais usadas, são só essas duas. E aí é algo também que é para ficar, sabe, vocês precisam ficar bem habilidosos nisso, tá bom? E aí vamos dar um break e já já a gente retorna com a segunda parte da aula, tá bom?